Bem-vindos a essa segunda videoaula sobre o cálculo do valor eficaz. Na primeira videoaula, vimos como calcular o valor médio de uma função considerando um determinado intervalo de tempo. Com essa expressão podemos calcular valores de potência média, corrente média, velocidade média e etc. Nessa videoaula, abordaremos o cálculo do valor médio das funções periódicas e o valor médio quadrático, ou valor eficaz. Vejamos então um exemplo no qual se deseja calcular a potência média de uma função p de t descrita por esta curva. Quando temos funções periódicas como essa, devemos calcular o valor médio considerando o intervalo de um período, nesse exemplo, 3 milissegundos. Isso é, se o nosso tempo inicial for 4, o nosso tempo final será igual ao tempo inicial mais o período, portanto será 7. Então, se utilizarmos este valor de TF aqui e aqui, e substituirmos f de t por p de t, teremos a expressão de cálculo do valor médio de uma função periódica. Vamos então calcular o valor da potência média neste exemplo. Começaremos avaliando essa integral da função potência, que avalia a energia total consumida durante o intervalo de tempo de um período. Pela simplicidade desta função, podemos calcular a integral como esta, abre aspas, área sob a curva, fecha aspas. Vamos então calcular a área dessa superfície como a soma de duas áreas, A1 mais A2, onde A1 é a área de um retângulo que tem uma base de 2 milissegundos e uma altura de 90 miliwatts. Portanto, a área A1 tem 180 microjoules. Isto é, não é de fato uma área, porque a unidade medida é joule e não metro quadrado. A2 é a área de um retângulo que tem 1 milissegundo de base e 60 miliwatts de altura. A área 2, então, é de 60 microjoules. Então, a energia total consumida durante um período será de 240 microjoules, divididos pelo período de 3 milissegundos, nos dará a potência média de 80 miliwatts. Cabem aqui duas observações sobre o cálculo deste valor. A primeira, como o tempo de integração é igual ao período da função, poderemos escolher qualquer valor de tempo inicial sem que o resultado se altere. Neste exemplo, utilizamos o valor 4, mas poderíamos ter utilizado o valor 3, o valor 2 ou qualquer outro valor que o resultado se manteria o mesmo. A segunda observação é que essa expressão foi obtida a partir da expressão geral de cálculo do valor médio, considerando o intervalo de integração igual a um período, nesse exemplo, 3 milissegundos. No entanto, poderíamos obter o mesmo resultado considerando o intervalo de integração igual a 2 períodos. Obteríamos, então, o dobro do numerador, de 240 para 480 microjoules, e o dobro do denominador, de 3 para 6 milissegundos, mantendo o valor médio em 80 miliwatts. Resumindo, o valor médio de funções periódicas pode ser calculado utilizando essa expressão. Veremos a seguir como calcular o valor RMS, que é a sigla em inglês para valor médio quadrático, também chamado de valor eficaz.
Para entendermos o conceito de valor RMS, vamos calcular a potência média dissipada por um resistor R conectado a uma fonte de tensão variável V de T. Para realizar esse cálculo, combinaremos essa expressão, que calcula a potência em função da tensão e da resistência, com essa expressão, que calcula a potência média em função de P de T. Combinando as duas expressões, obteremos o cálculo da potência média em função da tensão e da resistência. Pois bem, para o cálculo do valor RMS, vamos considerar a potência P dissipada pelo mesmo resistor R quando conectado a uma tensão de valor constante VRMS. E vamos assumir que este circuito e este são equivalentes em termos de potência. Isso é, vamos assumir que P média é igual a P. A expressão de cálculo do valor médio quadrático é obtida isolando VRMS nesta equação. Observe que o valor eficaz depende apenas da função e do intervalo de integração, não depende do resistor. E com isso encerramos esse vídeo que mostrou como calcular o valor RMS de uma função. Lembre-se que para funções periódicas o intervalo de integração deve ser de um período, utilizando-se então esta expressão.